Homem entra na porta do inferno no Turcomenistão. Este é certamente um dos lugares mais incríveis do mundo. No Turcomenistão encontra-se um lugar chamado Porta do Inferno. O local tem esse nome por ser um buraco que já está queimando há muitos anos sem parar. Ele localiza-se em Darvaza, na província de Ahau. A cratera é conhecida por suas chamas que vêm queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área. Ela exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido à distância. Alguns anos atrás, um homem entrou lá, o explorador e aventureiro George Kournis, para fazer os registros e disse que foi provavelmente a única expedição em que ele admitiu sentir-se um pouco como uma batata assada. Ele inclusive foi o primeiro indivíduo a fazer isso. A porta para o inferno é uma cratera em um grande campo de gás natural que vem queimando há décadas. Disse que uma plataforma de petróleo soviética caiu na cratera em 1971 e um geólogo decidiu se livrar da plataforma incendiando-a. As chamas resultantes alimentadas por gás continuam queimando até hoje. Essa história não pode ser confirmada, mas o local existe mesmo. E você pode se perguntar o motivo de não apagar nunca, nem com a chuva? Bom, a resposta que temos é por ela ser continuamente alimentada por gás metano que escapa do fundo e das paredes da cratera. Como o combustível não cessa, o fogo também não. E antes de conseguir entrar no buraco, o maior objetivo dessa expedição era apenas obter permissão para entrar no país, porque o Turcomenistão é um dos países mais fechados do mundo. A tripulação finalmente ganhou o direito de entrar no país em 2013, depois de 2 anos de tentativa. Kournis diz que a cratera, que tem cerca de 76 metros de largura, parece um vulcão no meio do deserto. Está queimando com uma tremenda quantidade de chamas, como se houvesse muito combustível lá embaixo. Dia ou noite, está claramente queimando. Você pode ouvir o rugido do fogo se você ficar na borda. O calor, se você é a favor do vento, é insuportável. Há milhares de pequenas chamas ao redor das bordas e em direção ao centro. Depois, há 2 grandes chamas no meio, no fundo, e é provavelmente onde o buraco da plataforma de perfuração foi para a extração de gás natural, disse o explorador. Antes de fazer rapel no poço em chamas, Kournis teve que conseguir equipamentos adequados. Isso inclui um arnês de escalada feito sob medida, um aparelho de respiração autônomo, semelhante ao usado por mergulhadores, cordas resistentes ao fogo e uma roupa também resistente ao calor de outro mundo. O traje parece papel alumínio, e na verdade isso faz sentido, porque são feitos de um tecido aluminizado, diz Kournis. Ele relata que esses trajes são usados por alguns bombeiros, bem como trabalhadores de aço e vulcanólogos, qualquer ocupação onde você precisa estar perto de calor intenso. Eles refletem muito do calor radiante, mas você ainda fica muito quente por dentro, relata o explorador. Outro equipamento muito especializado que Kournis trouxe para o Turcomenistão foi uma sonda de calor, para gerar importantes dados que eram enviados sem fio para fora da cratera, com a temperatura que marcava durante a descida até o final. Mesmo depois de alguns dias de preparação, Kournis diz que a ideia de uma descida real na porta do inferno foi estressante. Ele disse que quando você está na borda dessa gigantesca cratera cheia de fogo, é intimidador, diz ele. E nós acreditamos, né? Mas ainda assim o aventureiro desceu ao buraco de fogo. Ele disse que não era nada escuro no interior da cratera, pelo fato de estar cercado de chamas, então tudo tem esse tom laranja. E uma vez no chão do poço, Kournis embarcou no núcleo científico da expedição. Ele disse que a parte mais importante da missão e todo o impulso por trás de toda essa expedição foi pegar algumas amostras do solo no fundo e basicamente ver se há alguma bactéria extremófila vivendo na parte inferior, que poderia nos dar pistas para basicamente a vida nesses ambientes extremos, diz Kournis. Afinal, foram descobertos fora do nosso sistema solar planetas que têm um ambiente muito quente, semelhante ao que está na cratera. Então, em essência, eles também estavam procurando por vida alienígena aqui na Terra, disse ele. Ele disse também que é um lugar muito volátil, e para ter uma ideia do quão volátil é a Porta do Inferno,
Em um ponto ele se ajoelhou no chão e cavou na areia para tentar coletar algumas amostras um pouco abaixo da superfície. E enquanto ele estava cavando com uma pequena pá de mão, o fogo saía do buraco que estava cavando. Nesse momento ele abriu um novo respiradouro enquanto estava cavando. As amostras de solo foram dadas ao Dr. Stephen Green, o microbiólogo da expedição. Green diz que alguns tipos de bactérias foram descobertas no solo do chão da cratera. Esses extremófilos parecem ser o que Green chama de enriquecido pela porta para os altos níveis de temperatura e baixo teor de nutrientes que se encontram no local. Junto com essa descoberta de vida inesperada em um dos lugares mais inóspitos da Terra, a Porta do Inferno tem um tom fora deste mundo, de acordo com Cornois. Ele diz que o brilho laranja das chamas faz o chão completamente laranja, e as paredes da cratera parecem laranjas. Disse que isso realmente fez ele imaginar estar em um lugar como Marte, onde você tem aquele solo laranja ou vermelho. Tem apenas uma ou outra sensação terrena. Interessante. Em 2022, o presidente do Turcomenistão, o Gurbanguly Berdimuhamedov, disse que pretende pôr fim à famosa cratera de gás natural que queima no país há décadas. E o motivo seria que a cratera afeta negativamente o meio ambiente e a saúde das pessoas que vivem nas proximidades. O presidente turcomeno levantou questões ambientais e econômicas para sua decisão de pôr fim ao fogo e pediu ao governo para que se encontrem maneiras seguras de apagar o incêndio. No entanto, mesmo com a tentativa do presidente, a ideia não deu certo. O forte apelo turístico da Porta do Inferno fez com que o governante mudasse de ideia e deixasse a cratera se apagar sozinha quando o gás acabar. E segue queimando ainda. E o dia que apagar, por favor, volte aqui no vídeo e diga quando foi. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição. E ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!